Furacão ou tufão ou ciclone tropical. Os três fenômenos da meteorologia estão associados a tempo severo. Vamos agora tirar todas as dúvidas e explicar a diferença entre os sistemas. Os furacões nascem sobre as águas quentes dos oceanos, geralmente regiões onde a temperatura superficial da água ultrapassa os 27 graus. O ar aquecido pela água quente do mar funciona como uma espécie de combustível para a formação desse potente sistema. Tudo começa quando o Sol aquece a água do mar e o vapor da água se eleva, favorecendo a formação de nuvens pesadas de tempestade, do tipo cumulonimbus. À medida que as correntes de vento ascendente se fortalecem, as nuvens cumulonimbus absorvem mais e mais ar quente e úmido. Carregadas de umidade, essas nuvens se juntam e formam um sistema de baixa pressão atmosférica. São grandes redemoinhos que começam a girar mais rápido sobre o oceano, indicando que um furacão está prestes a se formar. O primeiro estágio desse sistema é chamado de depressão tropical, quando os ventos chegam até 50 km por hora. Passando disso, o sistema ganha força, se torna uma tempestade tropical. E quando a velocidade dos ventos persistentes atinge 119 km por hora, tecnicamente, a área de tormenta vira então um furacão. Bem no centro do sistema temos o que se chama olho do furacão. Mas veja só que curioso, apesar do nome ser sugestivo, de dar a impressão que é algo assustador, lá no olho da tempestade tudo é calmo e tranquilo. Vamos dar uma olhada na lateral de um furacão. As fortes correntes ascendentes sopram nas paredes dos cumulonimbus, em torno do olho do furacão. Lá na alta superfície, os ventos sopram em direção ao centro da tempestade. Por dentro do olho, as correntes de vento sopram de cima para baixo, fazendo com que essa área seja mais estável, sem nuvens carregadas, apesar da baixa pressão. E você sabe como um furacão é observado? São os satélites meteorológicos que monitoram a Terra e que conseguem observar uma tempestade desde o comecinho. Quando um furacão é detectado, os centros de monitoramento podem enviar um avião meteorológico de observação para a área do fenômeno. E é lá, dentro do olho do furacão, que a aeronave de reconhecimento coleta dados de pressão, temperatura, precipitações, velocidade e direção dos ventos. A força de um furacão é medida pela escala Saffir-Simpson, que vai de 1 a 5. É a intensidade dos ventos que classifica o furacão. Um furacão de categoria 1 tem ventos de pelo menos 119 km por hora. No nível máximo da escala, ele pode ter ventos constantes acima dos 249 km por hora. Quando toca o continente, os danos causados são totais. Ocorre destelhamento na maioria das casas, árvores e outdoors são arrancados e podem ocorrer grandes inundações com a intensa agitação marítima e elevação das ondas. Mas conforme o furacão avança por uma área terrestre, ele vai perdendo intensidade por causa do atrito. E quando os ventos enfraquecem, eles simplesmente viram uma depressão tropical que aos poucos se dissipa sem oferecer mais riscos. Agora preste atenção para você não ter mais dúvida. Veja no mapa. No hemisfério norte, os sistemas giram no sentido anti-horário e no hemisfério sul, eles giram no sentido horário. Então olha como é fácil. Na região do Caribe, México e Estados Unidos, falamos em furacão. Na região da Ásia, onde estão as Filipinas, Japão, China, Taiwan, o correto é falar tufão. Em torno da Austrália, na Indonésia, Nova Zelândia, leste da África, região da Índia e Madagascar, o certo é falar ciclone tropical. O mais importante é saber que furacão, tufão, ciclone tropical é tudo a mesma coisa. O que diferencia é o nome conforme o lugar onde o fenômeno está localizado. Ah, e cuidado para não confundir com um tornado. Para saber sobre esse fenômeno, tem outro explicando o tempo inteirinho sobre ele. Comentários e sugestões, fale com a gente no e-mail explicandotempo@climatempo.com.br ou no Twitter e no Facebook com a hashtag Explicando o Tempo. Até a próxima! Olá! Qual a diferença entre um tornado e um furacão? Pois é, sabe que essa dúvida é mais comum do que se imagina? Está vendo esse funil? Podemos dizer que é a representação mais próxima do formato de um tornado. E agora você vai saber tudo sobre esse fenômeno. Os tornados lembram mesmo um funil e têm alto poder de destruição.
Eles são capazes de arrancar árvores pela raiz, retorcer ferros, arremessar carros e até casas, a centenas de metros de distância. Quem se lembra daquela cena clássica do filme Twister, quando até um caminhão é sugado pelo vento? Apesar de uma certa dose de ficção, os ventos de um tornado são mesmo assustadores e podem até passar dos 500 km por hora se o fenômeno atingir a capacidade máxima e pode sim arremessar um caminhão pesado. E como o tornado se forma? Bom, dois componentes são básicos para a formação de um tornado: o choque entre duas correntes de ar e a rotação do ar. Quando o ar frio e seco avança em direção a uma massa de ar quente e úmida, acontece o choque das duas correntes de ar. Ao encontrar o ar quente, o ar frio tende a se deslocar para baixo e o ar aquecido sobe e carrega a umidade para a atmosfera superior. Essa corrente ascendente produz nuvens intensas do tipo cumulonimbus, as supercélulas. As nuvens pesadas crescem, as correntes ascendentes ganham força absorvendo mais ar quente. Quando o topo dessa nuvem gigante atinge a camada fria da estratosfera, o ar resfria e desce. Esse processo gera agora fortes correntes descendentes que provocam uma série de temporais com raios e trovões, chamada de linha de tormenta. Neste momento entra um fator indispensável para que o tornado se forme: a rotação do ar. Um forte vento cruzado, conhecido como cortante, atravessa o cumulonimbus. O cortante faz as correntes ascendentes girarem em espiral, sugando ainda mais ar quente para o topo da tempestade. Mais compacta, a nuvem adquire um formato funil e gira com rapidez. A nuvem funil então toca o chão e neste estágio está formado o tornado. Com força explosiva ele varre tudo o que encontra pela frente. O tornado em si é pequeno, em geral não passa de 1 km de diâmetro e pode percorrer até 100 km de distância. A sua ação é rápida e pontual. Uma área pode ficar completamente destruída e ao lado dela não acontecer nada. Nos Estados Unidos, o número de tornados pode passar de 500 por ano. E aqui no Brasil, os eventos não são tão frequentes quanto nos Estados Unidos, mas nas estações de transição outono e primavera sempre ocorrem alguns. Olha só que incrível essa imagem de satélite de linhas de tempestade antes da formação de um tornado. Ela foi capturada pelo satélite Aqua da NASA em cima de Oklahoma, nos Estados Unidos, antes da formação de um tornado devastador em maio de 2013. Esse tornado andou 32 quilômetros. Agora, esta animação mostra as nuvens do tipo cumulonimbus, que cresceram sobre Taquarituba pouco antes do violento tornado que atingiu a cidade paulista em setembro de 2013. O radar meteorológico de São Roque, operado pela Aeronáutica, detectou a área de tempestade, que deu origem ao tornado que passou sobre Taquarituba. Veja que ela aparece nesta animação no tom vermelho escuro. Uma estação meteorológica e satélites podem estimar o vento de um tornado, mas se não houver nada disso, a sua força é medida pelo nível dos estragos que ele provoca. A escala Fujita ampliada é que atualmente classifica a força de um tornado, e ela vai do EF0 ao EF5. Na última categoria, os ventos estimados podem ultrapassar os 322 km por hora. Em alguns casos, quando uma nuvem funil se forma sobre o mar e não sobre a terra, temos o fenômeno da tromba d'água. Viu só quanta coisa deu para aprender? Tornado e furacão não devem ser comparados, são sistemas completamente diferentes. E você vai saber tudo isso aqui, é só acompanhar o programa. O nosso canal direto é Explicando o Tempo, @climatempo.com.br, ou no Twitter e no Facebook com a hashtag Explicando o Tempo. Até a próxima! Two cars behind. He is the third car behind. You want to go east? We can do it now. Yeah. Let's do it now, guys. We do, yeah, we do. Oh!
Oh no! Oh my! Oh, they gotta be in the basement. Oh, this is terrible. Oh. Sean, excuse me, please. Oh, it's right through the yard. You hear that? Sounds like a freight train going through there, hey? Sounds like a jet engine. That's Yeah. It sounds like a. Well, hopefully they're not home. Look at that. Wow. Oh yes! On the right. Get up under there, Ricky. Okay. Okay, Ricky, that's good. Yeah. Look at that on the right. Oh my God! Whoa! Slow down. Stop. Right there on the right. Oh. Stop the wipers. I think we're good. Get ahead of us. Yeah. Might be backing up. We are under a tornado. Sure looks like it. Yeah, we're gonna blast up. Oh yeah, it's a wedge. Look at the rotation. Yeah. We gotta give him. We're gonna keep going straight. Go. Go straight. Okay, let's follow it. Yeah, let's follow it, guys. Get in. Everybody in. Everybody in. Yep. Whoa, is that intense? Look at that. Go, come on, it's crossing the road right in front of us here. Debris! Debris! It's coming up. That whole thing's coming up. Oh my god. Oh my god. You're fine, Ricky. You're fine. Keep going. Why is this guy stopping? That's it. Watch that car. Watch that car. Go, Ricky. Oh, I got glass all in my sneaker. Oh, I can feel shards hitting me. Okay, watch out for the storm chaser. Yeah. go. Give him the honk. So he knows we're going by 3. Yes. Oh. Whoa, it's gonna take out. Okay, stop here, don't you think? Yeah. Whoa, look at that. No, we're gonna get into the trees here. Should we That's stop all right. here? No, keep going. We gotta get up close to this thing. Yeah, look at that. Last road down the street. Okay, go. Let's go. Another funnel right behind us. 2 on the ground. 2 on the ground. Oh yeah.
go, multi-vortex. Multi-vortex. Like I gotta get good video. No, for sure. My fault. I just can only film so far to the left, you know. Well, I hope everybody's alright. Slow down, Ricky. Yeah. Yeah, take photos Slower, faster. Slower, slower, slower. And when you get to a gap where there's no trees, you slow right down. Okay, we're gonna run into trees, but then we're gonna go up on that side of the valley. Okay. Let's rock. Got a little hill up ahead. Okay, right up to that curve. Go right up to that curve. Yeah. Oh, yeah, horizontal vortex. Ricky, pull, stop. Oh, Getting out of the car. Yep. That was a warning. That was close. Yeah, I saw a flash, man. I think this is the long-term tornadoes we were looking for, eh? Pretty sure we're along this too. Yeah. Okay. Whoa. We're not even in the Iowa yet. Seen this kind of water in the canal. We didn't see this in 1980 and Hurricane Allen. It is really starting. This whole area is really feel like the guy on the stand, but I wanted to show you how it looks like we're going to get water down in the pool pump. I have not seen it, and this is the scary part is this is not really the hurricane yet. This is the outer band. This is pretty amazing. I will try to get out again, let you see what's going on here, but it is definitely starting to blow. Guys see any headlights coming? Not thinking about the other vehicle.
That's a tornado for me, yeah. Wow.